Hoje a gente veio falar de um assunto naquela série de vídeos sobre casamento que a gente começou um bom tempo atrás, agora a gente está retomando. E a gente queria falar sobre a união do casal, porque a Bíblia fala, vou até aqui abrir para a gente ler juntos. A Bíblia diz assim: acaso duas pessoas podem andar juntas se não estiverem de comum acordo? Então a gente queria trazer hoje o entendimento a respeito do casamento e da união, da concordância, porque pelo menos na teoria, no que ensina a palavra, para um casamento ele ser bem sucedido, um dos princípios seriam que duas pessoas andassem juntas se estivessem de acordo, né? Pensando de uma forma semelhante, buscando os mesmos objetivos. E um assunto que a gente vê, né, amor, assim, que a gente discutia desde a época do nosso namoro e que a gente vê que alguns casais fazem isso é a questão das finanças. É um problema, digamos assim, que alguns casais têm, de não conseguir aplicar essa questão nas finanças. Então, por exemplo, cada um quer agir de um jeito. Cada um quer, por exemplo, às vezes quer comprar tudo, não tem paciência. Aí o outro só quer economizar, então essas pessoas não conseguem chegar num acordo e a gente sabe que muitas brigas acontecem no casamento, muito desentendimento acontecem pelas questões financeiras. Aí um dos cônjuges é quem cuida das finanças, ele está lá, às vezes, com o dinheiro contado, cuidando, o outro não tem paciência para esperar, e aí desanda tudo, né? Então esse é um dos principais problemas que a gente vê aí, é a parte das finanças, né? Até mesmo a questão de cada um querer dizer, eu tenho o meu dinheiro e tu tem o teu. Uma coisa é a fase do namoro, né? Que cada um ali tá trabalhando e tá tendo suas contas, enfim, né? Suas obrigações. E diferente na parte do casamento, né? É uma coisa até que eu vim a se entender quando a gente casou. Que até então eu não tinha esse entendimento, né? Porque a gente sozinha, a gente acaba sendo uma pessoa muito individual, eu dou conta de tudo, eu não preciso, né, de uma outra pessoa. E quando tu faz parte de um casamento, a gente entende sim que é uma só carne, mas as finanças são algo que a gente tem que saber administrar, no sentido de uma pessoa vai se responsabilizar por cuidar sim da administração do dinheiro, mas saber que aquilo que cada um ganha individual é dos dois. Então não tem essa questão de tipo, eu vou pegar o meu dinheiro, eu comprei com o meu dinheiro, isso que já começa uma divisão desde ali. Se tu tiver esse pensamento, isso não vai muito pra frente, entende? Porque tu vai começando a dizer, mas eu tenho isso, tu tem aquilo. Então não, é dos dois. A gente não pode pensar dessa forma, porque eu acho que não vai ser legal no relacionamento. Exatamente, e até isso me fez lembrar, quando eu pensava no assunto, numa palavra do próprio Jesus, que muitos não lembram ou não conhecem. Mateus 12:25 diz assim: Jesus conhecia os pensamentos deles e respondeu: todo reino dividido internamente está condenado à ruína. Uma cidade ou família dividida contra si mesma se desintegrará. E aí, aqui, Jesus, na verdade, estava falando sobre os fariseus que acusavam ele de trabalhar a favor do reino do mal, a favor do inferno, porque ele estava expulsando demônios. Então eles tinham aquela teoria, se ele está lidando com demônios, então ele também faz parte do demônio, é o chefe dos demônios. E na verdade Jesus explicou que se ele trabalhasse para os demônios e estivesse expulsando os próprios demônios, ele estaria lutando contra o próprio reino dele. Um reino dividido não subsiste, então ele não poderia ir contra os próprios parceiros dele de trabalho, né? Ele estava desfazendo o mal, porque Jesus veio do reino da luz, ele veio do como é que eu posso dizer assim, filho do Deus vivo. E aí esse exemplo se aplica também para a questão de casamento, porque eu posso não estar só brigando contra minha esposa, mas eu estou puxando para um lado, eu puxo para um lado, eu puxo do outro. Quando a gente tem essa situação que ela falou de a gente, cada um tem o seu, aí a gente não constrói nada juntos. Cada um trabalha para o seu próprio ego, cada um trabalha para o seu próprio interesse, e um reino dividido, como Jesus disse, para mim essa é uma situação clara de um reino dividido, ele não vai prosperar. Porque uma coisa por exemplo, eu ganho X e ela ganha X.
Então a gente junta esse 2x para comprar a casa própria. A gente junta esses 2x para comprar o carro da família. Agora, se eu ganho X e ela ganha X, mas aí eu pendo esse meu salário para comprar um carro zero e ela pende o dela para comprar coisas de beleza, por exemplo, perfumes caros e tal, a gente não atinge o objetivo ou demora muito mais para atingir as coisas. E aí cada um atinge aquilo que lhe interessa e não necessariamente o objetivo da família. Então é bem importante pensar nisso. E até tem mais uma palavra que reforça a questão do casamento. Jesus disse assim: por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Uma vez que já não são dois, mas um só, que ninguém separe o que Deus uniu. Isso é Marcos 10, do 7 ao 9. Então aqui mais uma vez Jesus nos traz que quando um homem casa com a mulher casa com o homem, enfim, eles são um só. Não são dois, que cada um tem suas vontades, cada um tem seus interesses. Se é para ficar assim, então a pessoa não casa. Então a pessoa vive sozinha e aí ela faz o que ela quer, ela não dá satisfação para ninguém, ela não divide com ninguém, porque eu até notei aqui que casamento e o próprio namoro, noivado, não é lugar para egoísmo e individualismo. Egoísmo e individualismo tu faz sozinho. Que nem a minha esposa comentou, né? Eu faço, eu sou suficiente. Isso não é lugar para casamento. Se você faz, é suficiente, você fica sozinho. Você não precisa de ninguém para te acompanhar, para tu dividir os fardos, para tu dividir os sonhos. Então tu faz tudo sozinho. Porque no casamento a gente não casa, talvez tu até já ouviu essa frase, a gente ouviu também quando a gente estava fazendo o curso de noivos lá atrás, que casar a gente tem que se preparar para servir o cônjuge e não para ser servido. É óbvio que a gente vai ser servido, que se a pessoa nos ama, ela vai nos tratar bem, mas a gente não pode ir com esse âmbito egoísta, eu vou ter uma esposa para ela ficar me agradando, me servindo e os interesses dela que se explodam. Não, eu tenho que pensar, eu vou casar, eu vou tirar essa mulher da casa do pai dela, da mãe dela, e eu vou ter que, digamos, substituir isso, o amor deles pelo amor de marido. Eu vou ter que cuidar da minha esposa, vou ter que fazer ela se sentir bem, ela se sentir feliz, ela se sentir realizada. Então a gente tem que pensar que a gente casa para servir. Aí ela é a mesma coisa, ela vai pensar, ela vai casar para servir o marido, para fazer o marido feliz, para atender o marido nas necessidades que ele tem dentro, claro, das possibilidades que a gente tem para agradar o cônjuge, né? Mas a união, ela tem que acontecer não só nas finanças. A gente trouxe aqui finanças porque é um dos assuntos que a gente mais vê. Eu já vi colegas de trabalho, assim, até uma coisa muito feia, porque causa realmente, de fato, um esfriamento no casal, assim, uma separação. Me diz você aí, como é que a gente vai dormir juntos? Como é que a gente vai ter relação sexual? Como é que a gente vai se sentir atraído por uma pessoa que me cobra que eu estou devendo dinheiro para ela? Então ela mora comigo, ela me ama, mas ela fala, tu está me devendo tantos reais, tu está me devendo aquela coisa que eu te emprestei. É nosso, né? Exatamente, tem que se sentir confortável, né, nessa questão financeira. Pra tu ter uma certeza de que, tipo, eu tô fazendo as coisas, mas meu marido tá ciente disso, né? Exatamente. Ele tá fazendo, mas eu tô ciente também. Vamos conversar, ver se dá pra fazer isso, pra ver se vai atender os dois, pra justamente não ficar essa situação bem complicada, porque realmente não existe. Tu ir deitar na cama, sabendo que aquela pessoa que te cobra, que tu tá devendo pra ela, é como um estranho aí fora, né? Aí não é a pessoa que tu ama, que tu escolheu pra viver, né? Exatamente. Então, o casamento, na verdade, ele é uma soma de recursos, ele é uma soma de ministérios, ele é uma soma de habilidades, né? É uma soma de forças, é para a gente ficar mais forte. Para nós, o casamento foi uma bênção, porque a gente, como é que eu posso dizer, a gente se dá suporte um ao outro, a gente oferece compreensão, amizade um ao outro, né? Carinho. E é uma coisa que tu vai para somar na vida da pessoa. Então, como eu dizia, assim, união ela tem que acontecer em outras áreas da vida também. Então, por exemplo, não existe esse negócio de o marido vai numa igreja e a esposa vai na outra, né? Uma coisa é, por exemplo, enfim, tu ter a revelação de Jesus e tu começar a ir numa igreja e o teu cônjuge não entendeu isso ainda, não tem o que fazer. Tu vai buscar a Deus, tu vai orar, vai ler a Bíblia, mesmo que ele não goste, né, ele não concorde, ele não leia, o meu cônjuge não quer. Tudo bem.
isso não tenho o que fazer, mas agora ninguém tira a minha fé em Jesus, eu vou ler a Bíblia sim, eu vou na minha igreja sim. Agora outra coisa é, por exemplo, tu casar sabendo que a pessoa não tem a mesma visão do que tu, que ela tem outra religião, que ela tem outra visão dentro do próprio cristianismo, e tu continuar assim. Então vamos supor que a Aline era da igreja A, eu era da igreja B, a gente casa e a gente continua assim, eu vou deixar ela lá de carona na igreja A e vou pra minha igreja B. Não, o casal tem que cultuar junto, o casal tem que servir junto, então tem que chegar num comum acordo de, poxa, nós vamos servir juntos nessa igreja. Não o marido tá lá, a esposa tá lá no outro lado, no outro bairro, outra igreja, não existe isso, sabe? Então precisa ter essa união entre o casal, né, amor? Exatamente. Quando a gente decide, então, que a gente, é essa pessoa que eu quero, já saber tudo isso, né? Que vai impactar, querendo ou não, né? É diferente que ele falou, pessoas que já estão numa situação assim, né? Que vieram a conhecer a Deus hoje, já eram casados, já são casados há um tempo, não vai terminar com a pessoa porque ela não vai na mesma igreja, não. E a gente tá falando de igreja, assim, e ministério, mas ter a mesma fé, né? É óbvio que também igreja falando de ministério, sim, mas também não só isso, porque às vezes a pessoa, ela acredita, né? Ela é católica, a outra é evangélica, vai ter aquela discussão, né? Aquela coisa que não vai se encaixar. Então o ideal é que quando está conhecendo, já saibam quais que são os interesses daquela pessoa, qual a fé dela, né? O tipo de igreja que ela frequenta, para saber se também vai, né? Fazer sentido para ti, para depois não ficar aquela discussão, brigas, até mesmo coisas horríveis que acontecem hoje em dia, né? De qualquer coisa, porque foi conhecer depois a pessoa, se apaixonou, foi morar junto e quando viu dentro de casa era outra realidade, né? Então conhecer bem para não ter esses problemas, né? Isso aí, e até uma frase que eu ouvia também de alguns pastores de casais, assim, de pastores de jovens, e que faz total sentido, é que quando a gente está na presença de Deus e a gente está buscando, assim, um casamento em Deus, Deus, ele não une pessoas, ele une propósitos. E é uma coisa que a gente vê no nosso casamento hoje, né, e no casamento de outras pessoas também, que ele une propósitos. Então, a pessoa tem um propósito parecido comigo, ela vai somar no meu ministério, ela vai somar no meu propósito de vida. Então Deus une essas pessoas que estão buscando esse propósito, que estão buscando agradar a Ele. E é o caso que aconteceu com a gente, por exemplo. Nós temos propósitos parecidos, nós temos ministérios parecidos, nós dois fomos levantados no louvor, então cada um tocava um instrumento, tinha interesse na música, e aí Deus preparou o casamento de uma forma que a gente soma, a gente faz a obra juntos, a gente um contribui com o crescimento do outro, então a gente tem essa mesma visão, a gente tem o mesmo objetivo de vida, um propósito parecido. Então, por exemplo, o casal tem o propósito de evangelizar, então os dois vão ser meio parecidos, vão evangelizar juntos. O casal tem o propósito de louvar, e aí a gente tem que ter esse propósito nas finanças, no ministério, os mesmos objetivos de vida, né? E se por acaso já está casado, e como a Aline falou, o ideal seria que a gente buscasse isso antes, mas às vezes a pessoa não teve conhecimento, não teve instrução, agora já está casado e tem essas divergências, é dobrar o joelho e buscar Deus para se alinhar ao cônjuge e que os dois se alinhem a Deus, né? Então, que haja um alinhamento entre marido e esposa, que haja um alinhamento dos dois com o céu, né? Exatamente. Que seja o mais parecido possível, assim, na relação, né? Os dois, quando eu tava se conhecendo, a gente viu, né? Tu gosta disso, eu gosto disso, então as coisas foram se alinhando porque a gente era parecidos, assim. Tem coisas que a gente não vai ser igual, é óbvio. Vai ter coisas que, tipo, tu gosta daquilo, tudo certo, mas no dia a dia a gente tem que ver que isso vai impactar de alguma forma. Porque, eu gosto de sair, eu não gosto. Eu gosto de praia, eu não gosto. Eu gosto de piscina, não. Então, tipo, isso daí vai impactar. Por mais que a pessoa diz, não tem problema, porque vai criar um atrito ali, a outra pessoa sempre quer sair, o outro nunca quer. Então tem que ser o mais parecido possível. Isso que a gente acha, né, e que funciona pra nós. Exatamente, funciona pra nós, é o que a gente entende pela palavra, e é óbvio que isso é nítido, que se não for dessa forma, vai causar frustração. A gente conhece pessoas assim, da nossa família, de nosso convívio, que são opostos, assim, e aí sempre tem um atrito, sempre tem uma frustração, porque o que a gente quer? A gente quer levar a esposa no lugar onde a gente vai, né? Quer levar o marido, a esposa quer levar o marido no
lugar, assim, talvez não vai ser sempre, né? A gente não vai por tudo juntos, mas a maioria das coisas. Eu quero dividir com a pessoa que eu amo, né? Com o meu cônjuge, enfim, louvar a Deus junto. Gosto de futebol, então vai pro estádio juntos, né? Aí, não gosto, aquela coisa. Então fica uma frustração, tu fica sozinho, fica cada um para um lado e não dá certo. Então a gente queria deixar essa mensagem para casais que talvez estão passando por isso, estão no individualismo, estão ali dando lugar para o orgulho, às vezes querendo provar que estão certos, assim, para poder levar para vocês essa mensagem de que casamento não é lugar para orgulho, casamento não é lugar para individualismo, casamento é lugar para partilha, para compartilhar, para dividir, para se humilhar um para o outro, né, para se arrepender, para pedir perdão e para somar, para fazer bem um para o outro, para servir um para o outro. Então, a nossa oração é que essa mensagem abençoe os casais que estão assistindo, os noivos, os namorados, principalmente os cônjuges, os casados, que abençoe em nome de Jesus e que essa palavra aí fale mais ao teu coração. Amém. Até a próxima.